Olá, amigos, irmãos de caminhada. Estamos aqui para mais uma reflexão, mais um estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E estamos estudando o item 13, que fala sobre a beneficência, tá? Então, mas antes de iniciarmos os nossos estudos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, nos conectarmos com o Pai e dizermos assim: Deus misericordioso, Pai bom, justo, agradecidos estamos, Senhor, por esse momento de reflexão, de pesquisa, de análise, de estudo, para confortar as nossas almas, Pai. Agradecemos por termos essa doutrina maravilhosa que nos auxilia no entendimento de muitas situações. Mas rogamos a Ti, ó Pai, visite os lares que estão em sofrimento, visite os lares das pessoas que estão angustiadas, visite os lares das pessoas que estão alegres também, para que elas possam se multiplicar e espalhar a alegria, a força, a paciência e a coragem para todos os irmãos, para todos os vizinhos, para todos os amigos. Esteja conosco, Pai, através também do Seu Filho Jesus, nosso mestre e irmão mais velho, mais sábio, para que a gente possa ter um bom momento de estudo, um bom momento de confraternização, um bom momento de reflexão das nossas atitudes e de tudo de bom que esses abnegados espíritos nos trouxeram. Estejam conosco também trabalhadores espirituais do Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, para que possa nos auxiliar a encontrar a melhor palavra, a palavra adequada para atingir e encontrar corações necessitados. Que todos nós possamos entender a mensagem do Cristo da melhor forma possível. Graças a Deus, que assim seja. Então, como dizia, irmãos, estamos aqui no capítulo 13 e no item 13, temos uma mensagem do Espírito Carita. Ela nos brinda com o item 13 e também com o item 14, mas hoje nós vamos estudar o item 13, tá? Que fala também sobre a beneficência. Sempre que a gente busca um estudo e que vem falando das instruções dos espíritos, dá uma curiosidadezinha de saber quem é esse espírito que enviou essa mensagem, E eu confesso que eu não conhecia muito a história de Cáritas. E esse estudo, os estudos que a gente faz, nos proporciona essa pesquisa e alarga um pouquinho mais a nossa vontade, de querer conhecer, e aumenta também a nossa responsabilidade de praticar ainda mais os ensinamentos tudo que a gente colheu, Então, em várias situações, o que eu consegui foi que Carita é um pseudônimo que ela usou. Então, ela foi uma Marte, tá? Que tinha um nome, ela antes era Santa Irene, que foi martirizada em Roma no ano 300 depois da passagem do Cristo aqui na Terra, por ordem do imperador Diocleciano. Então, como é que eu cheguei nessa conclusão? Fui ver uns achados de Kardec, E tinha uma época que lá em Lyon eles estavam passando por uma epidemia de cólera. E as pessoas, os sintomas eram diarreia, febre, as pessoas ficavam muito debilitadas, aconteceram muitas desencarnações, E Kardec elogia as medidas sanitárias que foram tomadas, mas ele lamenta a quantidade de desencarnações que ocorreram, até que ele recebe a mensagem do Espírito Carita, Aí ela escreveu outras também, Mas nessa mensagem ela diz o seguinte,
eu vos peço, tende para os meus pobres em um pensamento, uma palavra, uma suave lembrança, a fim de que à noite, à hora da prece, eles não adormeçam sem agradecer a Deus, porque vós lhes sorristes de longe. Então, esses trabalhadores estavam lá em penúria, né? E foi feito todo um movimento para auxílio desses trabalhadores. E a espiritualidade estava atenta. E Cárita também estava atenta, né? Essa benfeitora espiritual é autora da conhecida prece de Cáritas, ditada na véspera do Natal de dezembro de 1873, já depois, né, da desencarnação do nosso irmão Kardec, pela médium francesa, senhora, me perdoe a pronúncia, Waterville Criou, contemporânea a Kardec. Então, a gente percebe que Cárita, depois pesquisando um pouquinho mais, ela vivia numa abadia e ela desde muito cedo ela se dedicou lá no convento a trabalhos que ninguém queria fazer, aqueles serviços braçais de lavar banheiro, né, de cuidar da limpeza, de banhar os pobres. Então ela sempre foi dedicada a isso. Então, ao longo da trajetória dela, ela sempre se preocupou com as pessoas que necessitavam de auxílio. Aí eu satisfez a minha curiosidade, porque de Cárita, né? E o termo, a terminologia vem do latim amor, caridade. Então ela empregou muito bem esse pseudônimo, né? Para poder se colocar, né? Diante das mensagens que ela enviou através da doutrina espírita. Então, Cárita, que na época, bem lá atrás, era Santa Irene, né? E que fez, quem quiser pesquisar depois, todos os feitos desse espírito. Isso mostra para nós que a doutrina espírita ela não delimita. Então, só existem espíritos que trabalham em favor da doutrina espírita. Não. Eu acho que a proposta é fazer o bem, é auxiliar. Então, como ela fez tanto bem, é que ela veio pedir auxílio para essas pessoas que ela ajudava e nos deu essas comunicações. Então, a gente começa agora nessa mensagem desse espírito, no item 13, que diz o seguinte: chamo-me caridade. A gente viu Cárita, né? Sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta a que deveis todos visar. Então ela está nos orientando a seguir essa trajetória de prática no bem, porque benevolência é isso, né? É a gente auxiliar o próximo, fazer o bem. Eu peguei aqui, a virtude de fazer o bem, de beneficiar o próximo. Então essa é a beneficência. E ela continua: dei esta manhã o meu giro habitual e com o coração amargurado venho dizer-vos. Então, nesse parágrafo que a gente vai ler aqui agora, ela vem falar das mães com seus filhos, as mães que estão entristecidas por não ter o alimento para os filhos. Ela diz: ó, meus amigos, que de misérias, que de lágrimas, quanto tendes de fazer para secá-las todas. Em vão procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há corações bons que velam por vós, não sereis abandonadas. Paciência, Deus lá está, sois dele amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e volviam para o lado os olhos arregalados de espanto. Era como se elas vissem Cárita, né, ao lado delas. Eu lhes lia no semblante que seus corpos tiranos do espírito tinham fome, que se é certo que minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações, não lhes reconfortavam os estômagos. Então, elas poderiam estar num estado mais contemplativo, poderiam estar mais calmas, mais serenas, mas o estômago continuava a emitir aquele ronco de dor, de fome. Repetia-lhes: coragem, coragem.
Então, uma pobre mãe, ainda muito moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio. É como se a mãe pegasse a criança e colocasse diante de alguém que ela estivesse visualizando, né? Como a pedir-me que protegesse aquele entezinho que só encontrava num seio estéril insuficiente alimentação. Então já era uma mãe em desespero, sabendo que se ela não encontrasse alimento para aquela criança iria desencarnar de desnutrição, de inanição, sem ter o alimento necessário para ela. A mãe já não tinha, consequentemente ela não produzia leite e assim a criança não tinha com que se alimentar. O seio não continha leite para alimentar o filho, né? Muito triste. Aí ela fala, em outro local, né, em outro lugar, alhures vi meus amigos, pobres velhos sem trabalho e, em consequência, sem abrigo. Nesse segundo parágrafo, ela vem falar daquelas pessoas já de uma certa idade que não tinha mais seu emprego, não tendo trabalho, não tinha como sobreviver, não tinha como custear um teto, né? Estavam desabrigados. Então ela fala dos velhos e das pessoas que não têm emprego. Então aqui, ó, pobres, velhos, sem trabalho e, em consequência, sem abrigo, presas de todos os sofrimentos da penúria e envergonhados de sua miséria, sem ousarem eles que nunca mendigaram implorar a piedade dos transeuntes. Então, ou seja, eram pessoas que, por ter uma condição de vida, por ter como se manterem, não viviam da mendicância. Então não tinham o hábito nem o costume de pedir ajuda na praça, né, nas ruas. Então essas pessoas estavam, além de estarem privadas da sua subsistência, não tinha como, não se sentiam à vontade de pedir auxílio material, né? Com o coração túmido de compaixão, eu, que nada tenho, me fiz mendiga para eles, ou seja, ela ficou próxima a eles, né? Vou por toda a parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos. Ali ela já está inspirando naquelas pessoas para que elas mesmas, né, encontrem o caminho, para que nós, né, que estamos vendo essas pessoas nessa situação, a gente consiga se compadecer, ter compaixão e auxiliar esses irmãos que estão nessa situação complicada. Então ela diz, ó, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Quais de nós, né, temos corações generosos a ponto de auxiliar um irmão nessa situação? Por isso é que aqui venho, meus amigos, e vos digo, há por aí desgraçados em cujas choupanas falta o pão, ou seja, em cujo lar não há alimento. Os fogões se acham sem lume, ou seja, ninguém está cozinhando porque não tem o que cozinhar. Na nossa atual conjuntura, né, hoje a gente tem o gás de cozinha, então muitas pessoas não têm dinheiro nem para comprar o gás, nem o gás, nem o alimento. Então dessa forma ela não tem como produzir a alimentação para dar aos seus filhos. E os leitos sem cobertas. Estamos numa época de calor, né? Mas logo vai chegar o inverno. Por mais que a gente diga que na nossa cidade não exista aquele frio, sempre tem um frio que nos causa incômodo, né? E sempre tem aquela frente fria que a gente sabe como é sentir frio na pele. Será que a gente está auxiliando esses irmãos que não têm condições de ter o agasalho, de não ter a coberta para agasalhar seus corpos, que não tem o abrigo? Eu acho que é essa mensagem que Cáritas quer passar para a gente. O que nós que podemos estamos fazendo para auxiliar esses irmãos? E ela continua: não vos digo o que deveis fazer. Olha, ela não diz para a gente, vai lá e faça isso, né? Deixo aos vossos bons corações a iniciativa, que a gente tem o nosso livre-arbítrio. A gente não pode dizer que a gente não sabe, não conhece ninguém que esteja em situação de penúria ou numa situação delicada por conta de tudo isso que a gente está ouvindo nos noticiários, ou bem perto de nós mesmos, né? Por conta dessa situação da pandemia, das pessoas que perderam seus empregos, das pessoas que estão
perder os seus arrimos de família, também tem isso, né? Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas, sou a caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Então ela pede por esses irmãos que estão em sofrimento, pede pela nossa compaixão, pela nossa observação, para que a gente tenha olhos de ver, porque a gente tem o hábito de achar que não pode resolver o problema do mundo, e não conseguiremos mesmo, né? Acho que cada um fazendo um pouquinho, mas não é o fato de nós não conseguirmos resolver o problema de todo o mundo que a gente não possa resolver o problema da localidade onde a gente reside. Então, um grupo fazendo um pouquinho aqui, outro grupo fazendo um pouco acolá, outro grupo fazendo um pouquinho mais adiante, quando a gente perceber, essa corrente já está enorme. A gente sabe, no próprio Evangelho, né, e no Livro dos Espíritos também, que não tem como a gente dividir, né, diante da nossa desigualdade social, não tem como a gente dividir os bens igualmente para todos. Faltaria, né? Faltaria. Então seria um contrassenso. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que privar o nosso irmão da posse do necessário, das necessidades básicas, né? O que seria o básico do básico? A gente ter pelo menos alimentação, uma vestimenta limpa, mesmo que simples, né? A gente poder se abrigar, ter uma convivência saudável. Para quem não tem lá, né, existem os abrigos, mas em que condições estão esses abrigos, né? Eles estão acolhendo com carinho. Eu não estou falando dos abrigos da iniciativa comum, né, daqueles irmãos abnegados que voluntariamente abrem uma instituição. Estamos falando dos abrigos públicos, né, que os nossos governantes instauram para que essas pessoas que estão em situação de rua possam se abrigar ou se albergar naquele momento ou temporariamente, para que depois consigam condições de seguirem sua caminhada com emprego, com salário digno, essas coisas, né? Então, se a gente não tem esse movimento de auxiliar esses irmãos nesses abrigos, algumas pessoas escolhem por conta própria a liberdade das ruas. Só que essa liberdade não é uma liberdade plena como a que Deus tem a nos oferecer. Então, o irmão que a gente passa na calçada e vê todo sujo, semi-desmaiado, né? Que aquilo ali não é um sono, aquilo ali não é dignidade para o ser humano. Então, enquanto nós, com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, permitir que um irmão nosso viva nessas condições, vai ser muito difícil a gente conseguir implantar no nosso planeta uma condição de regeneração. Então, se a gente está nessa caminhada, nessa batalha, nessa luta, nesse esforço para fazer essa transformação do nosso planeta, cada um de nós tem que verdadeiramente fazer a nossa parte. E Cáritas vem trazer essa mensagem para a gente, mas ela vem com uma linguagem muito doce, apesar da gente ver esses exemplos aqui exemplos muito duros, né? Se a gente for imaginar o que ela está dizendo, não são exemplos fáceis da gente imaginar, né? Se a gente chegar à rua, a gente vai ver que tem situações muito piores até do que ela está descrevendo aqui. Mais adiante, no último parágrafo, ela diz o seguinte, ela vem falar sobre a árvore de Deus, a árvore da beneficência. Ela mostra para a gente um caminho. Quando a gente consegue sair da nossa zona de conforto ou do nosso status para se mobilizar, né, num trabalho de benemerência, de auxílio real ao irmão, a gente consegue fazer parte dessa árvore, né, dessa árvore de Deus, essa árvore da beneficência. Olha como ela usa a linguagem. Mas se peço também, dou muito. Convido-vos para um grande banquete e forneço a árvore onde todos vos saciareis. Então, à medida que a gente for, aos pouquinhos, né, fazendo o nosso esforço em benefício do próximo, a gente já está fazendo parte, né, desse presente que Cáritas vem nos oferecer. Então, ela diz assim, vede quanto é bela, como está carregada de flores e de frutos. Deixa eu voltar um pouquinho,
Convido-vos para um grande banquete e forneço a árvore onde todos vos saciareis. Vede quanto é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ou seja, que fruto é esse? Ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa magnificente árvore que se chama a beneficência. No lugar de ramos que lhe tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes e levarei a árvore de Deus. Então, à medida que a gente vai se desprendendo e fazendo um esforço em prol do nosso irmão, é como se a gente ela tirasse um raminho e colocasse a nossa boa ação, tirasse um raminho e colocasse essa nossa boa ação. Se a gente conseguir visualizar isso, não de forma concreta, mas num sentido figurado, olha que espetáculo que não vai ficar essa árvore de Cárita, né? Aí ela prossegue aqui, ó. Levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo. Portanto, a beneficência é inexaurível, ou seja, é inesgotável. Então é um processo, você faz, aquilo vai, volta, vai, você vai continuar fazendo e outros vêm atrás e vão fazendo, um vai auxiliando, um vai ajudando o outro. Quando a gente percebe, quando a gente vai ver, aquilo já não está acontecendo mais com o intuito com aquela intenção, eu quero fazer o bem, já vai se tornar natural, não é mais um esforço, vai ser um estado de benemerência nosso, a gente já vai fazer naturalmente, não vai ter mais aquele esforço, aquela vontade empenhada, não, hoje está muito sol, hoje está muito frio, hoje está chovendo, não, eu vou porque eu quero ir, então vai ficar mais fácil para nós, né? E ela diz, acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que se arrolam sob a minha bandeira. Então, quem não gostaria de participar do time de Cárita, né? Nada temais, ou seja, não tenhamos medo. Eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. Ela repete para nós. Então, ela assina Cárita, martirizada em Roma, Lyon, 1861. Então, daqui a gente percebe que a prática do bem é a caridade, né? E o que é a caridade, né? Aí a gente volta lá, que a gente já estudou sobre isso, né? Na questão, eu fui lá pegar na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sabiamente, né, aos espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Então, eles respondem a Kardec, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, aí a gente percebe que essa benevolência não se dá só de forma material. Não basta só eu pegar essas mãezinhas aqui, que ela está dando um exemplo, que estão com seus filhos numa situação complicadinha, né? Não basta só eu ir lá e dar o pão, dar o leite, dar o alimento. Será que eu olho no olho dessa mãe? Será que eu empresto meu ouvido? Eu converso com essa mãe, eu procuro saber a história dessa família? Será que eu auxilio de alguma outra forma? Será que eu mentalizo com vibrações de luz e paz para essa família? Será que só existe ajuda material? Então, essa forma de caridade, né, como Jesus entendia, é uma forma mais ampla, o que a gente chama de caridade moral. E eu fui pesquisando aqui mesmo, nesse mesmo capítulo, vem falando sobre a caridade material e a caridade moral. A gente sabe que a caridade moral ela é necessária para tirar justamente nós, seres humanos, da situação de penúria, da situação de sufoco, né? Mas a caridade moral, né, que é aquela espiritual, também é muito importante, a gente não pode negligenciar. Então, a caridade material é importante, auxilia muitas famílias em condições ruins, até em questão de miserabilidade, né? Mas a caridade moral vem com a beneficência, né? É aquela que leva também o acalento da alma, é aquela que auxilia a pessoa que está em desespero naquele momento. Às vezes a pessoa tem, entre aspas, entre muitas aspas, tem tudo. O seu lar está ali farto materialmente, tem uma vestimenta adequada, roupas caríssimas, mas ela não tem quem a escute, ela não tem carinho, ela não tem compreensão no lar, ela não consegue
se ajustar em sociedade, ela não consegue conversar com uma pessoa, ela ou está angustiada, ou vê inimigos em todos. Então essa pessoa precisa conversar com alguém, necessita de alguém que olhe, como Jesus nos ensinou, com olhos de ver, né? E tenha aquele ouvido, aquela escuta, né? Tem a escutatória, né? Já ouvi muito esse termo, aquela escuta no sentido de estar prestando atenção de fato no que aquela pessoa está falando. Então a gente tem N exemplos, várias situações que a gente pode auxiliar materialmente e moralmente. E é essa a proposta da doutrina espírita. Em algumas situações é mais importante a caridade moral até do que a caridade material, embora as duas sejam necessárias, tá? Para a gente ir caminhando para o final, eu peguei uma mensagem, uma mensagem de Joana de Ângeles numa situação em que Divaldo estava numa conferência lá em Miami. E a Joana falava da nossa questão do apego, né? Muitas pessoas têm condições de doar, condições materiais e condições espirituais, mas fica muito apegada. Então aquela pessoa que tem condição material, ela tem dificuldade de se desprender daquele material que ela tem, seja uma caneta, seja uma mobília, seja uma peça de roupa. E, pasme, nós nos apegamos a pessoas também. Então, às vezes, até impedimos o nosso irmão de ir em busca do trabalho voluntário, porque a gente quer aquela pessoa perto da gente, a gente acha que ela está desperdiçando tempo, auxiliando a outras pessoas, quando poderia estar conosco. Então, isso também é uma forma de apego. E ela diz o seguinte, eu peguei um trechinho só, porque a mensagem é longa. Ela diz assim, ó: perseguir as ilusões da posse, do destaque político ou social, religioso ou artístico, científico ou cultural, estético ou afetivo, desembocam em verdadeiros desastres interiores, que se apresentam como depressões, agressividade, violência, lutas contínuas, homicídios e suicídios lamentáveis. Então, enquanto a gente tiver com essa postura de apego, seja de que forma for o apego, a gente está buscando enfermidade para nós e dessa forma a gente não auxilia o nosso irmão. Aí eu lembrei de uma historinha e fui buscar, a gente tem aquele livro Lindos Contos de Bezerra de Menezes, né? Então, ali tem vários fatos, eu lembrei de um fato e fui buscar, de uma vez Bezerra dando uma palestra, ele fazendo um estudo da doutrina, né? Ele descendo as escadas, pensando se ele conseguiu realmente com a palavra dele confortar corações. Se aproximou dele um homem de mais ou menos 45 anos, assim conta a história, né? E dizendo para ele que estava desempregado e que ele precisava de auxílio. Naquela ocasião, Bezerra não tinha dinheiro para auxiliar esse irmão, mas ele perguntou ao irmão se ele tinha fé na mãe de Jesus, Nossa Senhora, né? Maria. Aí ele falou: sim, doutor Bezerra, tenho fé em Maria, sim. Então faça uma coisa, vamos fazer uma prece. Aí Bezerra mentalizou uma prece e eles oraram ali, cada um fazendo a sua prece do coração. O irmão voltou para casa, né? E chegou a casa, cumpriu com todas as orientações de Bezerra, abraçou a esposa, abraçou os filhinhos que estavam febris, ele também estava com febre, né? Estavam sem alimentação, estavam debilitados. No dia seguinte, todos acordaram sem febre e já de ânimo mais disposto. E ele sentiu uma intuição de ir à carta de trabalho. Mais adiante, ele viu uma porta aberta, bateu lá, procurou trabalho e a pessoa se dispôs a empregá-lo. Então, naquela mesma semana, esse homem conseguiu o trabalho e voltou lá depois para agradecer Bezerra. E Bezerra já estava com outras situações, não lembrava desse senhor, né? Aí ele falou assim: eu sou aquele que veio aqui no dia do estudo. Olha, eu quero só agradecer a sua intercessão junto a Maria, mãe de Jesus, porque eu consegui trabalho e nós também no dia seguinte, tanto eu como minha esposa como meus filhos, acordamos sem febre. Então, para a gente ver que o que Bezerra tinha naquele momento, ele não tinha dinheiro, ele colocou a mão no bolso assim: eu não tenho como te dar, não tenho dinheiro, mas ele deu o que tinha de si. Era aquele sentimento de
de querer o bem daquele irmão. Ele pediu a intercessão de alguém, isso conta também como humildade, né? Então solicitou o amparo dos amigos espirituais. Esse irmão, por merecimento, né, foi auxiliado através da sua fé. Então, às vezes, a gente não tem condições de auxiliar o irmão materialmente, mas tem muitas coisas que a gente pode fazer. Então, eu listei aqui só algumas coisinhas muito rapidamente, que às vezes a gente dá um branco, né? Olha só, a doação do nosso tempo para ouvir alguém com paciência e sem julgamento. Porque às vezes a gente fica ouvindo, mas está assim, ó, maquinando. Nossa, mas por que fazer? Não, a gente tem que ficar com um pensamento limpo, sem julgar o que a pessoa está falando. A gente está ali naquele tempo, doando o nosso coração para aquela pessoa, para que ela possa desabafar, conversar e sentir ali um acolhimento. Leitura, às vezes a gente pode ler para pessoas que não têm condições de ler naquele momento, ou porque estão acamadas, ou porque está com problema na visão. Doar um sorriso, doar alegria. Às vezes a pessoa vem irritada, vem chateada, a gente ouve em vez de retrucar com uma palavra de acalento, né? Com uma alegria, mudar o assunto, mudar a vibração, mostrar as belezas que Deus tem a nos oferecer. A gente vai, endossa o que a pessoa está falando e aumenta, e às vezes faz disputa de quem está sofrendo mais. Isso não é uma forma de ajudar. A gente pode, como a gente viu, doar alimento, doar roupas, né? Há quem diga, se você não usa aquela roupa há mais de um ano, já está pronta para doar. Então, se a gente der uma vasculhada no nosso armário, a gente vai ver que nós temos muitas coisas para doar, né? Doar um mimo. Às vezes aquela pessoa, entre aspas, né, não está precisando de nada, mas a gente chega lá, né, com um cafezinho, um chazinho, um bolinho, uma coisinha, né? Mesmo que a gente embale, ó, entreguei para você. A gente viu nessa época de pandemia, vizinhos que nem se comunicavam, quando abriu a porta vinham lá às vezes uma cesta básica, um café da manhã, que algum vizinho preparou com muito carinho. Aquilo ali já dava um levante, uma inspiração, um ânimo, saber que alguém que às vezes você nunca falou, nunca deu um bom dia, nunca deu uma boa tarde, a pessoa deixou para você, ele se preocupou contigo e deixou aquele mimo ali, um cafezinho da manhã para você, né? As vibrações, como a gente falou, fazer a prece. Às vezes a gente está passando, vê alguém em sofrimento, alguma pessoa que acabou de se acidentar, o socorro está chegando, que a gente faça uma prece para que tudo corra bem, que ela seja socorrida, que os médicos a cuidem com muito carinho, com muito empenho. Conhecimento, cultura, às vezes a gente sabe um pouquinho mais, por que não alfabetizar alguém que não é alfabetizado, né? Por que não dividir um conhecimento da doutrina espírita com alguém que está meio ilusório, está meio perdido, buscando conhecer Jesus? Então a gente tem várias formas da gente praticar essa beneficência. Para a gente finalizar, como a gente está falando de Cárita, né? Eu fui buscar a prece dela. Essa prece, como eu falei, ela ditou em 1873, numa época de Natal. Então, é a prece de Cárita. De repente, eu não vou falar com muito sentimento, como a gente ouve na Rádio Rio de Janeiro, mas o que vale é a mensagem. E no finalzinho ela diz assim, ó: queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia, né? Merecer a misericórdia de Deus. Dai-nos força no progresso de subir até vós, né? Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade. Será que a gente está buscando essa simplicidade no agir? Então ela começa assim, ó: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derrame por toda a parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra.
Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que prece linda, gente. Então, nessa inspiração, nessa vibração de Cáritas, vamos fechar os nossos olhos, mentalizar Deus, mentalizar aquela energia, né, maior, que a gente sabe que Deus está em toda parte, Deus está inserido em todos os pontos do universo. Imaginarmos o nosso meigo Jesus, que veio aqui para nos ensinar, nos auxiliar, através do seu exemplo, a gente sentir Jesus, sentir a Deus, sentir esse amor, aprender a amar o amor que Deus quer que nós sintamos e praticamos. Então, que a gente possa mentalizar e dizer assim: Pai de amor e bondade, como Cáritas nos encaminhou, que a gente consiga ter essa simplicidade no agir, que a gente consiga desenvolver essa caridade pura com o nosso irmão, para que a gente consiga praticar essa benevolência de forma simples, calma, sem tanto esforço, que ela venha de forma natural. Olhai por nós, Pai, olhai por todos que sofrem, olhai por aqueles que estão desesperados, que estão amedrontados, que temem a desencarnação. Mostre-nos, Pai, que o túmulo não é o fim, que o berço não é o início, que a vida continua, que a gente sente saudade, é natural, a gente se entristece, é natural, mas que a vida continua e que a memória dos nossos entes amados, dos nossos amigos, continue firme na nossa mente, que a gente consiga vibrar paz, luz e amor para todos, encarnados e desencarnados. Obrigada, Jesus, mais uma vez, por essa oportunidade de estudar o Teu Evangelho, através dos seus abnegados ceareiros, hoje, através de Cáritas. Graças a Deus, que assim seja.